Glórias a Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 35. Gênesis, capítulo de número 35. Glórias a Jesus. Gênesis, capítulo de número 35, verso de número 1. Gênesis, capítulo de número 35, verso de número 1. Todo mundo achou? Amém, queridos? Gênesis, capítulo de número 35, verso de número 1. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos, te adoramos e te glorificamos, Senhor, por tua palavra, que é um momento muito especial na tua casa, Senhor, que é o momento da ministração da tua palavra. Fala conosco, ministra ao nosso coração, leva cativo todo entendimento, a obediência de Cristo. Abençoe as nossas vidas, a vida dos ouvintes, a minha vida, ó Pai, que estarei sendo como um canal do fluir do Teu Santo Espírito, ó Pai, para a Tua igreja. Sabemos que a nossa limitação, ó Deus, ela é real, mas nós dependemos nessa noite da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu poder e da Tua unção, Senhor, para que a Sua palavra seja manifestada no meio da Tua igreja. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. É a oração que nós fazemos ao Senhor, em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Pode tomar o seu assento? Amém, queridos? Capítulo de número 35, verso de número 1. Deus, ele manda com que Jacó levante um altar para ele. Acabamos de ler aqui as seguintes palavras. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste de diante da face de Esaú, teu irmão. Talvez este tenha sido um dos momentos mais difíceis da vida de Jacó. E justo nesse momento que Deus encontrou a oportunidade para mudar a vida daquele homem para sempre. Todos nós, ou a maioria dos irmãos que estão hoje aqui, conhecem a história da vida de Jacó e seu irmão Esaú, conhecem o embate que houve entre ambos a respeito da disputa da primogenitura, a respeito da disputa de ser o primeiro dentro da sua casa, e houve toda aquela artimanha dentro da casa de Isaque, com a mãe de Jacó, com o próprio Jacó, para usurparem a primogenitura de Esaú. E quando isso ocorreu, Esaú prometeu ceifar a vida do seu irmão, tirar a vida do seu irmão. Falando português claro, ele falou que iria matar o seu irmão. E a sua mãe e o seu pai, com medo desse feito, de que esse feito acontecesse dentro de casa, eles mandam com que Jacó se deslocasse para a casa do seu tio, se afugentasse
na casa do seu tio. Porém, algumas coisas aconteceram na vida de Jacó. Algumas coisas começaram a acontecer na vida daquele jovem, na vida daquele jovem homem, onde ele estaria começando uma nova trajetória na sua vida, um novo marco na sua vida. Lá no capítulo de número 28, do verso de número 18 ao verso de número 22, no capítulo de número 28, no verso de número 18, ao verso de número 22, a Bíblia diz assim: Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo ao Senhor. No capítulo de número 28, do verso de número 18 ao verso de número 22, Jacó edifica Betel. Dantes uma cidade chamada Luz passa a chamar-se Betel, simplesmente pelo fato de Jacó edificar um altar ao Senhor. Jacó edifica um lugar ao nosso Deus, que ao ele fazer isso, o nome daquele lugar ele passa a se chamar Casa de Deus, lugar da morada do Altíssimo, casa do Senhor. Já no capítulo de número 31, do verso de número 3 ao verso de número 13, a promessa de Jacó, ela é honrada pelo nosso Deus. Do verso de número 3 ao verso de número 13, do capítulo de número 31 do livro de Gênesis, a Bíblia nos diz as seguintes palavras: E disse o Senhor a Jacó: Torna a casa dos teus pais e da tua parentela, eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo, ao seu rebanho. E disse-lhe: Vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo. E vós mesmas sabeis que com todo o meu poder tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que me fizeste mal. Quando ele dizia assim: Os salpicados serão o teu salário. Então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: Os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta-te agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, o Deus de Gênesis capítulo de número 28, que nós acabamos de ler,
onde tens ungido uma coluna que Jacó erigiu ao Senhor, onde me tens feito o voto, onde Jacó havia feito um voto a Deus. Levanta-te agora, sai-te desta terra, torne a terra da tua peregrinação. No capítulo de número 28, Jacó, ele edifica um altar a Deus. Jacó, ele edifica Betel ao Senhor. No capítulo de número 31, do verso de número 3 ao verso de número 13, a promessa de Jacó é honrada pelo nosso Deus. A promessa de Jacó, ela é honrada pelo Senhor. E Deus, ele fala com Jacó. Deus, ele tem uma conversa em particular com Jacó, no verso de número 13 do capítulo de número 31, quando ele diz: eu sou o Deus lá de Betel, eu sou o Deus lá de Gênesis capítulo de número 28, onde você ungiu uma coluna, onde você me fez um voto. Agora eu quero que você se levante agora, sai desta terra e torne a terra da tua parentela. Às vezes, amados, é necessário a urgência de nós retornarmos onde nós erigimos um altar para o nosso Deus. Em Gênesis capítulo de número 32, no verso de número 9, ele volta a Betel, e voltar a Betel faria muito bem a Jacó. Como eu disse aos irmãos, no Gênesis capítulo 28, ele erigiu um altar ao Senhor. Em Gênesis capítulo de número 31, a promessa de Jacó é honrada por Deus, e Deus se lembra de tudo aquilo que Jacó havia prometido ao Senhor, e Deus se lembra que Jacó havia mudado o nome daquele lugar de Cidade de Luz para Betel. Agora eu quero ler com vocês Gênesis capítulo de número 32, verso de número 9, que diz assim: disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra, a tua parentela, e far-te-ei bem. A vida de Jacó, ela se inicia, a sua vida espiritual, a vida de Jacó, ela começa a iniciar-se com a sua saída de casa, com a sua saída estratégica e até mesmo a sua fugida de casa para não ser assassinado pelo seu irmão. Porém, no meio da sua caminhada, no meio da sua trajetória, a Bíblia fala que Deus teve um encontro com Jacó. Jacó teve um sonho de uma escada de anjos subindo e anjos descendo, e a partir daquele momento, amados, Jacó ele passa a ter um compromisso com o nosso Deus. Jacó, ele passa a ter um compromisso com o Senhor. E como nós lemos aqui em Gênesis 28, do 18 ao 22, ele edifica Betel ao nosso Deus, ele edifica um altar ao Senhor. Em Gênesis capítulo de número 31, do verso de número 3 ao verso de número 13, a promessa de Jacó, ela é honrada por Deus, quando Deus ele se lembra de toda aquela oração de Jacó em Gênesis 28, de quando Deus se lembra das promessas que Jacó havia feito ao Senhor, e Deus honra aquelas promessas de Jacó. Em Gênesis capítulo de número 32, no verso de número 9, Jacó ele volta a Betel, porque o próprio Senhor falou que ao ele retornar, e quando ele retornou à casa dos seus pais, à casa da sua parentela, aquilo faria bem ao seu coração, aquilo faria bem à sua vida. E Deus, amados, no decorrer desse texto que nós acabamos de ler, em tudo isso que nós acabamos aqui de relatar com os irmãos,
Deus ele começa a dar algumas ordens a Jacó. E a grande importância é nós atentarmos os nossos ouvidos para as ordens que são delegadas do Senhor para as nossas vidas. Jacó ele estava com os seus ouvidos atentos à voz do Senhor. A Bíblia diz que Jacó ele teve sonhos e visões daqueles bodes, daqueles carneiros malhados, salpicados e listrados. A Bíblia diz que ele teve uma visão do Senhor, e quando o seu sogro Labão, ele falava: olha, todo o rebanho que nascer listrado será teu. E pelo fato simplesmente de Deus ser com Jacó, Deus fazia com que todo o rebanho nascesse listrado. E Labão sorrateiramente, ele mudava a sua promessa. E ele dizia: todos aqueles que nascerem salpicados a partir de hoje serão teus. E Deus, pela sua promessa, Deus, pela sua aliança com Jacó, ele fazia com que todos os animais nascessem salpicados. E com isso, amados, a fazenda de Jacó, ela começou a crescer. Os bens materiais de Jacó começaram a crescer, porque a mão de Deus estava sobre a sua vida. A mão poderosa do Senhor estava sobre a vida de Jacó. E a grande questão aqui, amados, é que muitas vezes nós lemos simplesmente o momento da promessa, o momento do cumprimento da promessa na vida de um homem de Deus. Nós muitas vezes só queremos ler, só nos atentamos, só abrimos os nossos olhos, só nos apercebemos da nossa leitura bíblica quando a promessa de Deus ela começa a se cumprir, quando os bens materiais começam a chegar, quando a promessa espiritual ela começa a tomar volume na vida do profeta, na vida do homem de Deus, na vida do rei, na tua vida. Nós nos atentamos para isso. Mas se nós lermos Gênesis 28, se nós lermos Gênesis 31, se nós nos atentarmos para Gênesis de número 32, nós vamos ver que houve toda uma trajetória na vida desse homem. Ou seja, nada vem fácil. Muitas vezes nós simplesmente queremos enxergar, ou só enxergamos o momento em que as pessoas, o momento em que Jacó está vivendo um momento de prosperidade, um momento de vitória, um momento de regozijo. Mas muitas vezes, amados, nós não queremos ver, ou não enxergamos, ou não damos atenção para a trajetória da vida da pessoa, o que a pessoa passou, as lutas que ela teve, as tempestades que ela enfrentou, os furacões que ela enfrentou, os tsunamis que ela enfrentou, as fofocas que ela enfrentou, as mentiras, as calúnias, as difamações, as lutas que se levantaram no decorrer da sua caminhada. Foram pedras, foram espinhos, foram escorpiões, foram leões, foram ursos, foram diversas dificuldades que se apresentaram a Jacó. Imagina você, uma pessoa, sair do leito da sua família, sair do conforto da sua casa, onde ele tinha o café da manhã prontinho, onde ele tinha o almoço quentinho, a roupa limpa, passadinha, onde ele tinha a sua janta, onde ele tinha todo o amparato do seu pai e da sua mãe, e sair para um lugar, para uma terra estranha, para a casa de pessoas estranhas, pessoas que ele mal conhecia, mesmo sendo seu tio, mesmo sendo seu parente. E ele passou por uma trajetória, ele passou por caminhos tortuosos, ele viveu momentos de solidão, ele viveu momentos de escuridade, ele viveu momentos de treva, ele viveu momentos, creio eu, até mesmo em pensar em desistir da sua vida. Mas a Bíblia diz que ele não esmoreceu, ele levantou e erigiu e edificou um altar para o Senhor, lá em Gênesis capítulo de número 28, quando ele erege um altar para o Senhor, quando ele fala: a partir de hoje, este lugar não mais se chamará Luz, mas se chamará
casa do Senhor se chamará Betel, lugar de habitação do Deus Altíssimo, lugar de habitação do Deus Todo-Poderoso, lugar de habitação da manifestação do poder de Deus. O que isso diz para mim e para você? Que muitas vezes nós vamos atravessar momentos difíceis em nossa vida, que nós vamos atravessar luta, que nós vamos ter que nos deslocar de um lugar para o outro, e o deslocamento muitas vezes traz um desconforto. O deslocamento muitas vezes vai trazer um desconforto para nós, mas é muito necessário, meu irmão e minha irmã, às vezes nós sairmos da zona de conforto, sairmos do nosso conforto, do nosso quentinho, para podermos alcançar mais de Deus para as nossas vidas, para podermos alcançar mais do Senhor para a nossa vida espiritual. Como eu disse, nós muitas vezes só queremos enxergar quando está tudo bem na vida da pessoa. Nós só enxergamos o momento da vitória. Nós só enxergamos quando está tudo tranquilo na vida da pessoa. E muitas vezes, muitas pessoas vão falar assim: fulano está bem. E ela, fulano está na bênção. Está uma maravilha a vida dele. Olha como é que ele leva uma vida tranquila. Olha só como é que ele está andando de carro novo. Está assim, está assado, está com uma vida abençoada. Está tranquilo, só vive sorrindo. Porque o ser humano tende a enxergar só o seu sorriso. Mas não procura saber os momentos de trevas que muitos passaram. Os momentos de lutas que muitos passaram, para chegar aonde chegaram. A renúncia ou as renúncias que essa pessoa teve que fazer para chegar onde chegou. Desistir de algo, desistir como Jacó teve que abandonar a sua casa, a sua mãe, o seu pai, a sua família, para que ele não fosse ceifado, e ele teve que sair da sua cidade e ir para uma terra estranha, morar com pessoas estranhas. Mas isso não quer dizer que ele foi abandonado por Deus. Porém, diz para nós que o nosso percurso, a nossa trajetória, ela não vai ser mudada. Ela não vai ser desviada. Você vai passar por tudo. Porém, você não vai passar sozinho. Você não vai passar sozinho ou sozinha. Deus, Ele vai passar com você. Deus, Ele vai caminhar junto a você. Deus vai estar junto com você nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade, nos momentos de adversidade, nos momentos de tempestade. Não quer dizer que Deus te abandonou, não quer dizer que Deus te deixou, não quer dizer que Deus não te amou, não te ama, não quer dizer que Deus não tenha um plano, um projeto, um propósito, algo futuro para a sua vida. Isso não quer dizer nada, meu querido e minha querida. Independente daquilo que você está atravessando, independente do deserto que você esteja caminhando, independente de onde você esteja, seja esse momento de luta, de dificuldade, de problema, de escassez, de enfermidade, não importa o que seja, não é para você esmorecer, não é para você se prostrar, não é para você achar ou pensar que Deus te abandonou, que Deus te deixou, que o mundo está contra você, que Deus está contra você, que a igreja está contra você, que a sua família está contra você, que o inferno se levantou contra você. Meu querido e minha querida, independente do que você esteja passando,
Deus está com você. E assim como Jacó, naquele momento de solidão, ali como Jacó, em Gênesis capítulo de número 28, ele não saiu correndo da sua realidade, ele não saiu correndo daquele momento difícil que ele estava atravessando, não. Mas a Bíblia diz que no momento de luta, no momento de adversidade, ele levantou um altar ao Senhor, ele erigiu um altar ao Senhor, e ele falou: a partir de hoje, a partir de agora, este lugar vai se chamar morada do Altíssimo, casa de Deus, lugar da habitação de Deus. E eu te digo nesta noite, a luta que você está atravessando, o vento que está soprando, é para você levantar um altar para o Senhor e adorar, e glorificar, e exaltar, e bendizer ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Levante um altar hoje para Deus, mesmo que você esteja vivendo momentos difíceis na tua vida. Levante o altar para Deus, mesmo que você esteja vivendo momentos difíceis na sua vida. Nós só gostamos de levantar altares para Deus, claro, né? Quando está tudo bem, quando não tem nada contrário. Isso é da natureza humana, né? Isso é da natureza humana. Está tudo bem, eu canto. Está tudo bem, eu adoro. Está tudo bem, eu vou à igreja. E falando de tudo bem, nos remete a sunamita, né? O profeta passou, filho morto dentro de casa. E aí, minha querida, como está? Tudo bem, profeta. Tudo bem nada. Estava tudo bem nada. O filho morto dentro de casa, precisando de um milagre. Mas ela, em momento algum, ela chegou para o profeta, para um homem de Deus, e falou: a minha vida está uma desgraça. O meu filho morreu, a provisão que eu tinha dentro de casa se foi, e agora? Você não é profeta? Você não é homem de Deus, não? E aí, como está? Vai tudo bem. Quando nós declaramos, mesmo estando tudo contrário, mas quando nós declaramos que vai tudo bem, a mão poderosa do Senhor, ela começa a atuar na tua vida. A grande questão, amados, é que muitas vezes, quando nós nos deparamos com uma luta, quando nós nos deparamos com uma adversidade diante dos nossos olhos, a primeira coisa que vem nos nossos lábios é a murmuração. É a reclamação. E isso faz parte da natureza humana. Nós não temos a coragem de reconhecer a soberania de Deus, de reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas. O que vem à nossa mente em primeiro lugar: que vida miserável, que vida desgraçada, tudo de errado acontece comigo, nada dá certo na minha vida, tudo que eu coloco as mãos a fazer dá errado. Não é que dá errado, é porque tem que acontecer. Não é porque você não foi escolhido para sofrer, não é isso. É porque muitas vezes, meu irmão e minha irmã, tem que acontecer. E vai ser com você, com alguém tem que ser. Nós não estamos imunes a passar por problemas, nós não estamos imunes a passar por dificuldades. Mas muitas vezes nós reclamamos de tudo. Nós não nos predispomos a levantar um altar para Deus em meio à nossa dificuldade. Nós não levantamos um altar para Deus em meio à nossa luta. Nós reclamamos, murmuramos, como se Deus não fosse soberano.
como se Deus não soubesse o que está fazendo. Mas como eu disse, nós só reclamamos quando está indo tudo mal, quando está tudo dando errado. Porque quando as coisas estão dando certo, quando as coisas estão de vento em popa, quando o vento está a favor, quando nada me aborrece, quando tudo que eu coloco as mãos para fazer dá certo, aí nós estamos alegres, nós ficamos felizes, nós levantamos altares para Deus, nós vamos à igreja, à consagração, nós estamos alegres, falamos de Jesus, pregamos, anunciamos, proclamamos o Evangelho, falamos que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é verdadeiro. Mas meu querido e minha querida, quando vira o outro lado da moeda, quando vem luta, dificuldade, problema, adversidade, quando vem perseguição, quando vem mentira, fofoca, quando o inferno se levanta contra as nossas vidas, é aí que nós temos que estar diante do altar de Deus. É quando nos momentos contrários, adversos, é que você tem que se levantar como um arauto do Senhor, é que você tem que se levantar como Jacó se levantou e erigiu um altar de adoração a Deus. É aí que Deus conhece o teu coração. A Bíblia diz que nós temos que ter um coração quebrantado e contrito na presença do Senhor. A Bíblia diz que Deus busca os verdadeiros adoradores, e esses verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. É em espírito e em verdade que nós temos que adorar a Deus. É nessa hora que nós temos que adorar o Senhor. É nesse momento tortuoso que nós temos que levantar um altar de adoração a Deus. É aí que nós temos que levantar um altar de adoração a Deus, para mostrar ao Senhor que nós o amamos. No verso de número 18, no capítulo de número 28, então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou pedra que tinha posto sobre a sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Antes de Deus fazer o que Deus fez na vida de Jacó, antes da promessa de Deus se cumprir em Gênesis capítulo 31, e antes de Deus fazer bem a Jacó no capítulo de número 32, no verso de número 28, Jacó não tinha onde cair morto. Não tinha. Nem para casa ele podia voltar. Se voltasse para casa, o irmão... Não era olha a faca não, era olha a espada. Ia cortar ali no meio. Não tinha onde cair morto. Sabe o que isso se chama? Fé. A Bíblia diz que fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Ele tinha fé, ele não tinha nada, mas ele tinha fé. Ele faz aqui uma oração de fé. Ele faz um voto com o Senhor: se Deus for comigo, se Deus me prosperar, se Deus me der o que comer, o que beber, o que vestir, se Deus fizer com que eu retorne em paz para a casa dos meus pais, Ele será o meu Deus, e tudo quanto Ele me der, eu lhe darei o dízimo. Ele faz uma promessa para Deus mesmo antes de ter nada. Sem ter nada, ele prometeu a Deus. O que nós temos prometido ao Senhor, não tendo nada? O que nós temos proposto em nosso coração, mesmo não tendo nada, para Deus? Para o Senhor. O quê?
Prometer quando se tem, dar quando já se tem é mole, é fácil. Eu quero ver dar quando não tem, ou dizer que vai dar quando não tem, e prometer com a certeza que vai ter a possibilidade de dar e de cumprir a promessa para com Deus. Ele falou: tu serás o meu Deus, o Senhor será o meu Deus. Ele prometeu antes, mas ele não tinha onde cair morto. Ele não tinha para onde ir, a não ser para a casa do seu tio Labão, que fez uma lambança, ou tentou fazer uma lambança na vida de Jacó. Mas a Bíblia diz que Deus era com ele, tudo quanto ele colocava as suas mãos prosperava. Tudo que ele colocava as suas mãos prosperava. Em todo o rebanho que ele colocava a sua mão, as suas mãos, o rebanho era o rebanho mais viçoso, eram as crias mais bonitas que nasciam, porque Deus estava com ele. Deus era com ele, Deus prosperava os caminhos dele, Deus abençoava os caminhos dele, porque ele não murmurou no dia da escassez, ele não murmurou no dia da falta, ele não reclamou no dia em que ele não tinha nada para comer ou para beber. Que isso sirva de exemplo para nós. Mesmo, eu gostaria que você se colocasse em pé, porque a hora já se avançou. Enquanto eu vou falando, o ministério de louvor, mesmo não tendo nada, mesmo não tendo onde cair morto, mesmo não tendo onde reclinar a sua cabeça, porque a Bíblia diz que ele reclinava a sua cabeça sobre uma pedra, e quem já deitou a sua cabeça aqui numa pedra sabe que o negócio é duro, sabe que o negócio é estreito, ou seja, ele estava vivendo um momento de dureza, ele nem conforto para dormir ele tinha, ele não tinha sequer um lugar para deitar, para se acomodar, mas Deus estava com ele a todo momento, Deus estava com ele a todo instante, porque ele não reclamou, ele não murmurou, mas ele simplesmente creu na promessa do Senhor, ele fez uma promessa para Deus, e Deus retribuiu com vitória, Deus retribuiu com bênção, Deus retribuiu com prosperidade, porque muitas vezes, meu irmão, Deus vai dizer para você: se levanta, porque eu quero te dar uma postura diferente. Deus vai dizer para você que Ele quer te dar uma nova direção. Deus vai dizer para você que o lugar aonde Deus escolheu para você é aonde Ele quer estar contigo, porque Ele não vai te deixar um momento sequer da tua vida. Eu sei que os dias são difíceis, os dias são tortuosos, mas Deus não vai te abandonar, mesmo que você não tenha nada hoje, mesmo que você não tenha nada o que oferecer, meu querido e minha querida, isso não é sinal de que Deus não te ama, não gosta de você, não, muito pelo contrário, Ele tem grandes coisas para fazer na tua vida. Aleluia, aleluia, eu vou louvar. Aleluia. E o Cordeiro onde glória a Jesus, glória a Jesus, Jeová Jireh. Glórias a Jesus. Curve a sua cabeça, igreja, feche seus olhos e comece a falar com Deus agora. Comece a falar com o Senhor. Qual é a tua luta? Minha vida, minha casa, qual é o teu problema? Estão no altar. Qual é a sua dificuldade? Você está lá na cidade de luz? Transforma o nome desse lugar. Jesus não foi sacrificado. Você está no lugar chamado decepção. Você está no lugar chamado angústia. Você está no lugar chamado tristeza, dor. Edifica um altar para Deus. Edifica agora um altar para o Senhor. E diz para esse lugar onde você está, que a partir de agora, você não se chamará mais decepção. Você não se chamará mais luta. Você não se chamará mais tribulação.
Você não se chamará mais enfermidade. Você não se chamará mais dores. Mas você se chamará Betel. Você se chamará Betel. Porque Betel é lugar de habitação do Senhor. Betel é o lugar da morada do Altíssimo. Meu irmão e minha irmã, hoje é noite de mudança. Hoje é noite de Deus mudar a história da tua vida. Hoje é noite de Deus te dar uma nova direção. Porque Ele não quer você vivendo nessa vida parada, nessa vida prostrada, nessa vida de ostracismo, não. Mas Ele quer que você erga a tua cabeça, olhe para o alvo e prossiga para dias melhores, mesmo que você não esteja enxergando uma luz no fim do túnel. Mas Deus está com você. Ele não te deixa, Ele não te desampara. Ele estará com você todos os dias da tua vida. Aleluia. Deus proverá. Aleluia. Aleluia. Deus proverá. Aleluia. Aleluia. Minha casa, meus problemas Aleluia. já estão no altar. Glória a Jesus. Deus proverá. Aleluia. Ele sempre tem uma resposta para quem o amar. Deus proverá. Glórias a Jesus. Minha vida, minha casa, Glória a meus problemas Jesus. já estão no altar. Glória a Jesus. Jesus não foi Glória a Jesus. sacrificado em vão. Glórias a Jesus. O meu Deus tem solução. Glórias a pra Jesus. tudo em tuas mãos. No capítulo de número 32, no verso de número 9, depois de Jacó ter passado por toda aquela trajetória na casa do seu sogro e do seu tio Labão, Deus manda Jacó voltar a Betel. Deus fala: volta para Betel. Volta lá para a cidade onde você me erigiu um altar. Aonde você edificou um altar para mim. Que eu quero falar com você. E a Bíblia diz assim, ó, disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. Ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra, a tua parentela, e far-te-ei bem. Deus, Ele manda Jacó, depois de anos, retornar a Betel. Retornar ao lugar que dantes era luz, e que ele erigiu um altar ao Senhor, e passou a se chamar Betel. Às vezes, meu querido e minha querida, Deus, Ele vai mandar com que você retorne a Betel, que você retorne à casa do Pai. Deus, Ele vai falar: volta para o lugar onde você edificou um altar para mim, volta para a minha habitação, volta para a minha presença. Volta porque eu quero dar continuidade ao projeto da sua vida. Volta que eu quero dar continuidade aos planos que eu tenho para você. Volta para minha casa. Volta para Jesus. Volta para a presença do Senhor. Quantos hoje estão andando a passos largos da presença do Pai? Quantos hoje estão longe de Betel? Quantos hoje estão longe da presença de Deus? E quando eu digo voltar para Betel, amados, quando Deus mandou Jacó voltar para Betel, e quando eu digo voltar para Betel, é voltar para a presença de Jesus Cristo. Quantos hoje estão afastados da presença do Senhor? Quantos hoje não têm mais compromisso com Deus? Quantos hoje não querem mais ter uma vida de intimidade com o Senhor? Mas Deus te diz nesta noite: volta para a minha presença. Volta para a minha presença. Volta para a casa do Pai. Volta para o lugar de adoração. Volta para o meu altar. Volta para a minha casa. Volta para Betel. E eu gostaria que a igreja curvasse a sua cabeça nesse momento. Fechasse os seus olhos. O louvor vai estar cantando bem baixinho. Eu não sei se porventura entrou alguém aqui nessa noite
que não está mais em Betel, não está mais na presença de Deus, e quer retornar para Betel hoje, quer voltar para Jesus, voltar para a presença do Senhor. Se você está aqui e quer voltar para Betel, levante uma das suas mãos, eu quero orar pela sua vida. Alguém aqui nessa noite que quer voltar para Betel? Alguém aqui nessa noite que quer voltar para a casa do Pai? Alguém aqui nessa noite que quer dizer, a partir de hoje, pastor, eu quero voltar para Jesus. Eu quero ter uma mudança de vida. Eu quero ter uma mudança de projetos na minha vida. Mesmo que eu esteja vivendo momentos difíceis, de luta, de adversidade. Mesmo que eu esteja vivendo momentos em que nem eu mesmo sei o que fazer. Mas eu te digo nessa noite, volta para Betel. Volta para o Senhor e deixa Ele trabalhar na sua vida. Deixa Ele trabalhar na sua casa, nos seus sonhos, nos seus projetos. Quantos sonhos você não engavetou? Quantos projetos você não deixou de projetar para a sua vida? Quantos sonhos você não deixou de sonhar? Porque você se entristeceu, se amargurou, você ficou decepcionado com alguém. Mas eu te digo nesta noite, que Deus não te abandona, que Deus não te deixa, e que Deus nunca vai decepcionar você. Alguém aqui nessa noite que quer retornar a Betel, ou você que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo e gostaria de entregar hoje nessa noite, eu também quero orar pela sua vida. Há alguém aqui? Deus te abençoe, vem aqui na frente. Aleluia. Acompanha ela aqui, Maria, por favor. Há mais alguém aqui nessa noite? Está voltando? Aleluia. Patrícia está voltando, né? Aceitando. Patrícia está aceitando a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Fica aqui, Patrícia. Há mais alguém aqui nessa noite que quer vir para Betel, vir para a presença do Senhor? Levante assim a sua mão. Eu quero orar pela sua vida. Nós vamos orar pela vida da Patrícia. Nós já estávamos orando há algum tempo pela vida da Patrícia, e hoje Deus quebrou os grilhões para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém? Há mais alguém aqui nessa noite? É só fazer um sinalzinho com a sua mão. Nós vamos orar pela sua vida. Não há? Então estenda uma das suas mãos para cá. Deus salvou. Aprove a Deus salvar aquela alma que haveria de ser salva hoje. Repete assim comigo, Patrícia. Meu Deus, nesta noite, eu reconheço o Senhor Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Perdoa os meus pecados e me dê a alegria da salvação e da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Pai, no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero apresentar ao Senhor, ó Deus amado, a vida da Patrícia, ó Pai, que há meses, ó Pai, nós temos orado por essa alma, clamado por ela, e hoje aprove ao Senhor ela se entregar, aceitar ao Senhor como seu Senhor e como seu Salvador. Toma a vida dela nas suas mãos, os seus sonhos, os seus projetos. Ela se decidiu, ó Pai, a vir para Betel, a habitar na tua casa, Senhor. E que o Senhor venha abençoar a vida do seu filho, a vida dos seus filhos, netos, ó Deus, aqueles que moram com ela dentro do seu lar, ó Pai. Que ela venha a cada dia ver a benevolência do Senhor, ó Pai, sobre a sua vida. Dê a Patrícia, ó Deus, a certeza da salvação e da vida eterna. Lutas virão, dificuldades virão, tribulações virão, Senhor, mas elas virão, mas a Patrícia tem a certeza de que o Senhor está com ela. Muito obrigado, ó Deus, pela alma e pela vida da Patrícia. É a oração que nós fazemos ao Senhor em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Você pode dar uma forte salva de palmas a Jesus pela vida da Patrícia? Uma resposta para quem o amar. Deus proverá.